A Selic caiu para 2%. E aí, como ficam meus investimentos em renda fixa? Olá, eu sou o Vando César e esse é o canal do Instituto Novamente. Vando, as pessoas sempre me perguntam, com a Selic tão baixa, como que ficam as aplicações em renda fixa? Ainda tem boas aplicações que eu possa fazer? E a resposta é sim. Fique até o final desse vídeo e vocês vão entender o porquê. Primeiramente, nós temos que entender o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros, que o país utiliza, ali através do governo, através do Banco Central, é um instrumento que o governo utiliza para controlar os rumos da economia, principalmente a inflação. A gente vê que na época de 2015, 2016, a inflação muito alta, a gente tinha os juros muito altos. A Selic estava ali em torno de 14%, 15% ao ano. Por quê? O governo tende a aumentar a taxa de juros para frear a inflação. Porque quando ele aumenta a taxa de juros, ele tende a diminuir o fluxo de dinheiro no mercado, as pessoas pegam menos empréstimo, então elas vão consumir menos e automaticamente consumindo menos, o preço tende a cair. Mas então, Vando, a Selic alta é bom ou é ruim? Vamos pensar. Olha só, se a Selic está muito alta, está lá 14%, 15%, igual tínhamos em 2015, 2016, o que o investidor empresário pensa? Vou deixar o dinheiro no banco ou no Tesouro Direto, me rendendo 15% ao ano, do que eu investir num negócio, investir na construção de uma padaria, de um supermercado, ou abrir uma empresa, o que seja. Porque ali ele vai ter toda a burocracia, vai ter as questões trabalhistas, e talvez chegue no final do ano ele não consiga esse rendimento de 15% sobre o investimento dele. Então ele prefere não investir no negócio e colocar o dinheiro no banco. Por outro lado, com a Selic tão baixa, o que o empresário, o investidor pensa? No banco está rendendo muito pouco, então eu vou investir no meu negócio, eu vou investir na empresa, eu vou investir na padaria que eu vou abrir, e isso vai fazer com que o quê? Gere receita, gere renda, gere mais emprego, gerando mais emprego vai ter mais consumo e a economia do país vai crescer, aí o nosso PIB vai crescer. Então, é ruim a Selic baixa? Não, é muito bom para a economia. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os tipos de aplicações em renda fixa. E aí as pessoas também perguntam, mas por que a Selic influencia diretamente os rendimentos na renda fixa? Porque a taxa, como eu falei, a Selic é a taxa básica de juros e nós temos um indexador chamado CDI, que é Certificado de Depósitos Interbancários, é quando os bancos fazendo a transação no final do dia emprestam dinheiro um para o outro e eles utilizam como base a taxa Selic. Então o CDI ele anda ali juntinho com a Selic. Hoje nós estamos com a Selic a 2%. Então, o que quer dizer? Por que influencia em tudo? O CDI, então, vai estar a 2%. Como a maioria dos títulos está indexada ao CDI ou à inflação, que é o IPCA, que também acompanha diretamente, de uma forma direta, a nossa taxa Selic, então ele vai ter um impacto sim. Sempre quando a Selic diminuir, os rendimentos da renda fixa também vão diminuir. Mas vamos lá, vamos entender um pouco melhor. A poupança. Por que a poupança hoje é um local onde você não deve deixar o seu dinheiro de forma nenhuma? Com a Selic a 2%, o rendimento da poupança é 70% do valor da taxa Selic. Porque tem uma regra que diz que se a Selic estiver abaixo de 8,5%, o rendimento da poupança é 70% o valor da taxa Selic. A Selic, então, a 2%, a poupança hoje vai render 70% de 2%. Que vai dar 1,4% ao ano. Então, se você investir hoje R$1.000 na poupança, depois de um ano, você vai ter R$1.000,14. Quer dizer, 1,4% de rendimento ao ano. É um rendimento pífio. E, outro lado, a inflação para esse ano de 2020 está projetada de estar entre 1,7% e 1,8%. Então, quer dizer, você vai deixar o dinheiro na poupança rendendo 1,4% e a inflação vai render 1,7 a 1,8. Então você vai perder dinheiro, vai chegar no final do ano, seu dinheiro vai estar desvalorizado. Então, Vando, quais opções que eu ainda tenho na renda fixa? Nós vamos falar aqui das principais aplicações de renda fixa. Primeiramente, você tem que entender que a renda fixa você pode aplicar nela pré-fixada. Pré-fixada é quando você contrata ali o título no banco, você já sabe o valor que você vai receber
de retorno. Por exemplo, você contrata lá um CDB a 3% ao ano. Então você sabe que na data do vencimento você vai receber 3%. Então é a taxa pré-fixada. E temos também opções de renda fixa no pós-fixado. Pós-fixado é quando ela está atrelada a algum indexador. Por exemplo, CDI. Então você vai encontrar ali no banco um CDB 100% do CDI ou um CDB 120% do CDI. Lembrando lá que o CDI está muito próximo da taxa Selic, com uma pequena diferença. Então, quando você fala 120% do CDI, você não sabe qual o preço que vai estar, qual a taxa, né, que o CDI vai estar lá no momento do vencimento. Hoje ela está 2%, só que pode ser que até o vencimento do título que você comprou, ela esteja em 3%. Então, você vai receber 120% sobre 3%. Então, isso aí são as taxas pós-fixada. Vamos ter também atrelada IPCA. Então, lá vamos ter títulos pagando 3,5% mais IPCA. Então, é um pós-fixado também. Mas vamos lá conhecer, então, os tipos de aplicações em renda fixa. Nós temos os CDBs, que é Certificado de Depósito Bancário, quando você empresta o dinheiro ali para o banco e o banco reempresta esse dinheiro seu para outra pessoa. Então, são CDB, Certificado de Depósito Bancário. Vamos ter as LC, letra de crédito, é quando você empresta o dinheiro, só que em vez de ser para o banco, para uma financeira, e a financeira também vai reemprestar o seu dinheiro para outra pessoa. Temos as letras financeiras, as LF, que também é uma modalidade. Vamos ter também as LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito de agronegócio. É quando você empresta dinheiro para o banco e o banco reempresta para o mercado imobiliário ou para o agronegócio. Vamos ter também muito parecido ali as CRI e CRA, que é Certificado de Recebíveis Imobiliário e Certificado de Recebíveis do Agronegócio. E além disso, vamos ter o Tesouro Direto. Mas vamos voltar aqui para ver qual a diferença, Wanda, de uma para outra. O que é que nós temos que entender? A renda fixa, quando você investe nela, quando você resgata o seu dinheiro, você tem uma tributação de imposto de renda, que varia de 22,5% até 15%. Quer dizer, é uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro aplicado, menos você vai pagar de imposto de renda. Por exemplo, se você deixar o dinheiro aplicado até 6 meses, sobre o lucro que você teve no investimento, você vai pagar 22,5%. Se você deixar até 360 dias, você vai pagar 20% sobre o lucro. De 360 dias até 18 meses, né? Até 2 anos, você vai pagar 17,5%. E acima de 2 anos, você paga 15% sobre o rendimento. Mas então, como escolher o melhor? Você tem que primeiro olhar qual o prazo que você quer deixar esse dinheiro lá. Por exemplo, mas então, Wanda, não compensa deixar o dinheiro no Tesouro Selic, que rende somente a taxa Selic, ou no CDB ou LCI pagando 100% do CDI, que é praticamente a taxa Selic. Aí você tem que fazer conta. Por exemplo, se você vai deixar o dinheiro na poupança 1 ano, você vai receber 1,4, lembra? Que vai dar o quê? Vamos supor que você colocou R$1.000, vai dar 1.014. Se você deixar o mesmo dinheiro num CDB que rende 100% do CDI, então ele vai render ali, vamos colocar aqui arredondar 2% ao ano. Então chegou no final do ano, você vai receber 1.020. Sobre 1.020, no caso, você teve R$20 de rendimento. Sobre R$20, ele vai tributar, no caso, se você deixar 1 ano, ele vai tributar 20%. Então, 20% de R$20, R$4. Então, você vai ter um rendimento ali de 16. Na poupança, você teria 14. Você ainda ganha da poupança ainda se você deixar 1 ano. Mas se você deixar só 6 meses, aí vai tributar 22,5. Então, vai ficar muito próximo. Então, você tem que olhar muito ali na hora de contratar o produto, qual o vencimento dele. Porque quanto mais tempo você deixar, menos taxa de imposto de renda você vai pagar. Mas, Wanda, tem alguma diferença dessas letras que você falou aí? CDB, LCI, LCA, LC? O que acontece? A vantagem, as LCI, as LCA, as CRI e as CRA
que são letra de crédito de agronegócio e letra de crédito imobiliário, e certificado de recebível imobiliário e certificado de recebível de agronegócio, você não paga imposto de renda. Porque é uma modalidade que o governo faz para incentivar justamente o agronegócio e o mercado imobiliário. Então, se você achar LCIs e LCA, ou CRI e CRA, pagando aí 130% do CDI e achar lá um CDB pagando 130% do CDI, é muito mais vantagem você deixar na aplicação do LCI, porque não vai ter taxa de imposto de renda. Então, se você achar bem próximo ali valores, você tem que fazer a conta olhando sempre que o LCI, LCA, CRI e CRA não tem taxa de imposto de renda. Além disso, nós vamos ter as debêntures. Debêntures é o quê? São títulos emitidos por empresas, em vez de ser de banco, são de empresas, no qual a empresa, em vez de captar dinheiro no banco, onde ela vai pagar juros maiores, ela prefere emitir títulos dela e coloca no mercado, e você investe nesse título. Por exemplo, você vai achar aí debêntures da CEMIG, rendendo 4,5% para vencimento em 2030. Então você tem que ficar atento ao vencimento, porque elas têm a data lá, todos os títulos de renda fixa têm a data de vencimento, você tem que ficar atento a isso. E no caso das debêntures, você tem um risco um pouco maior, que é o risco da empresa ali quebrar, né? Se a empresa quebrar, você perde o dinheiro. Vando, mas aí você fala assim, aonde que eu encontro esses títulos todos? No meu banco lá, meu bancão, não tem. Não, esse tipo de título, as melhores opções você não vai encontrar nos bancos tradicionais. Por quê? Porque o banco tradicional, ele só vai oferecer produto dele. É a mesma coisa, por exemplo, vamos lá na loja da Apple. Você vai achar somente produtos da Apple. Somente iPhone, no caso, se for um smartphone. Agora, se você for lá numa lojas americanas, você vai achar de diversas marcas, multimarcas. Então, o banco grande é a mesma coisa. Você vai lá fazer uma aplicação no CDB, um LCI, ele só vai oferecer o produto dele. E muitas das vezes não são as melhores opções. Agora, quando você vai para uma corretora de valores ou para um banco de investimento, você vai achar vários produtos ali, não só daquela marca específica, mas você vai achar de todas as opções que tem no mercado. Então você consegue ali garimpar as melhores opções. Por exemplo, hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, eu vi que o BTG Pactual, que é um excelente banco de investimento, ele está pagando hoje 150% do CDI para você aplicar no CDB deles, para vencimento em 1 ano. Então, assim, já é um bom retorno, que é bem superior à taxa Selic, ok? Então, mais para frente, eu vou gravar um vídeo para vocês explicando como vocês devem escolher a melhor corretora ou escolher um bom banco de investimento, né? Como que você faz essa seleção. Eu vou mostrar aqui um passo a passo como você abrir conta na corretora. Você vai ver que é bem simples, não paga taxa. Hoje a maioria das corretoras, principalmente renda fixa, ela não cobra taxa nenhuma, nem de manutenção, nem para você fazer as aplicações. Então é maneira bem simples. Wanda, mas se eu aplicar em banco pequeno desconhecido, eu tenho algum risco? Aí que tá. Nós temos um sistema chamado FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito. É como se fosse um seguro. Então, títulos como CDB, as LCI, LCA e LC, todos eles são garantidos pelo esse Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você deixar o dinheiro ali e o banco vinha quebrar, você tem a garantia. Lembrando, essa garantia é até R$250 mil por CPF e instituição financeira. Então, independente do valor que você... Se você deixar um valor ali no banco até R$250 mil e esse banco vinha quebrar, você tem a garantia desse recebimento. Então, ficar atento para isso. Títulos como CDB, LCI, LCA, tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Antes de contratar, você pode pesquisar no seu banco ou fazer a pesquisa na internet se esse título está pelo Fundo Garantidor de Crédito. As CRI, as CRA e as debêntures não têm esse Fundo Garantidor de Crédito. Aí você tem que analisar onde realmente você está investindo. Wanda, e qual outras opções? Essas aí são opções de mais curto prazo. Apesar de ter para longo, mas são dinheiro geralmente que a gente deixa para o curto prazo. Para o médio para longo prazo, nós temos o Tesouro IPCA, que é uma boa opção, principalmente para quem está fazendo uma previdência para longo prazo.
Por que eu prefiro esse título, Vando? Hoje você vai entrar no site do Tesouro ou numa corretora, você vai encontrar lá título Tesouro IPCA 2035, Tesouro IPCA 2045, Tesouro IPCA 2050. Qual que é a diferença dele? O Tesouro IPCA, vamos pegar o exemplo 2045, ele está pagando hoje IPCA mais 3,52. Qual que é a vantagem dele? Que ele vai te pagar o valor da inflação, que é o IPCA, mais 3,52. Então é um título que te garante, porque você vai encontrar também Tesouro pré-fixado. Mas se você investir num Tesouro pré-fixado para 2030, 5%, e um Tesouro IPCA em IPCA mais 3%, se chegar em 2030 a inflação tiver 5%, se você investiu no pré-fixado, você não vai ganhar nada, porque a inflação vai comer o seu dinheiro. Se você investiu no IPCA, você vai ter garantido, que é o IPCA, que é 5% nesse caso, mais 3%, 3,5%, que é o que está atrelado ali, né, ao investimento. Então você tem que ficar bem atenta a isso. Então, quais são as vantagens então de rendimento em renda fixa? É a previsibilidade, que você sabe ali mais ou menos qual valor que você vai receber sobre aquele investimento. A segurança, principalmente dos títulos do Fundo Garantidor de Crédito. A vantagem das LCI, LCA, CRI, CRA, que você não vai pagar imposto de renda. E as desvantagens, Wanda? A desvantagem pode ser que se você aplicar na renda variável, você tenha um rendimento superior aos títulos de renda fixa. Outra desvantagem é que quando você for contratar, você tem que ficar atento se o título tem liquidez diária ou não. Como assim, Wanda, liquidez diária? Vamos supor que você coloca o dinheiro ali num CDB para vencer daqui a um ano, pagando 100% do CDI. Se você resgatar ele antes, você vai perder esse rendimento. Se você contratar o título com liquidez diária, aí ele vai render diariamente. Então, qual que é a vantagem? Vamos voltar lá atrás entre poupança e Selic com liquidez diária. Porque se você investir no Tesouro Selic, ele tem liquidez diária. E a poupança, ela só rende no aniversário, não é mesmo? Então, se você investir na poupança hoje, daqui a um mês vai ter o rendimento referente a esse mês. Se você tirar antes, você não teve rendimento nenhum. No Tesouro Selic, não, ele rende todos os dias. E é uma aplicação diária, né? Então, você pode resgatar a todo momento e ter um rendimento proporcional aos dias que você deixou investido. Então tem que tomar cuidado com esse prazo aí que você está investindo. É lógico que no mercado sempre aqueles títulos que têm um prazo mais longo pagam as melhores taxas, né? Se você deixar no Tesouro ali ou deixar no CDB com liquidez diária, o rendimento com certeza vai ser menor. Mas então, qual a dica, Van? A dica é vocês procurarem nas instituições financeiras, nos bancos de investimento e nas corretoras, qual que são as melhores opções que vocês têm de CDB, de LCI, de LCA, de CRI, de CRA. E se for para mais longo prazo, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nos títulos do Tesouro IPCA, principalmente aqueles IPCA 2035, 2045, no qual você consegue comprar ali a partir de R$30, e é um valor que você pode investir todo mês, R$50, R$100, um mês que você não tiver recurso para investir, você não precisa, não é obrigatório, e você investe ali, e para 35 anos dá para você fazer um fundo de reserva para uma faculdade do seu filho, para uma viagem que você planeja. Então é uma forma segura que o Tesouro, hoje o Tesouro Direto é o título mais seguro que nós temos no país, que você só não vai receber se o país quebrar, e mesmo assim ele teria prerrogativa de emitir dinheiro, né, emitir moeda para te pagar. Então é o título mais seguro que nós temos hoje. Então vamos lá, pessoal, fazer um resumo. Títulos de renda fixa: CDBs, LCI, LCA, LC, LF, CRI e CRA. CDBs, LC, LF, debêntures tem imposto e o Tesouro Direto vai ter imposto de renda, que varia de 22,5% a 15%, decrescente. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro, menos imposto você vai pagar. As LCI, LCA, CRI e CRA tem a vantagem que não tem imposto de renda. Outra vantagem, CDB, LCs, LCI, LCA,
é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então você tem a garantia até R$250 mil, que independente se a sua instituição financeira via quebrar, você tem esse valor garantido. Vantagens do Tesouro IPCA longo prazo, que você está garantido ali a inflação mais uma taxa. Então é IPCA mais uma taxa que você vai, na hora de contratar, você vai olhar ali no Tesouro Direto, né, qual que é a taxa que o Tesouro está te oferecendo. E você se protege ali da inflação. Gente, eu indico também fortemente um app, um aplicativo que você encontra ali na sua Play Store, chamado app Renda Fixa. Você vai encontrar lá na sua Play Store, ele tem desenho de um porquinho, é um excelente aplicativo onde você vai ver praticamente todos os bancos de investimento que tem lá as opções, né, quais taxas que eles estão oferecendo, qual o vencimento. Então ele é bem simples de utilizar e bem útil. Eu utilizo ele muito para pesquisar ali naquele momento quais os bancos estão pagando as melhores taxas e qual o vencimento desses títulos para você contratar. Então baixe esse aplicativo aí, vocês vão ver que ele é bem simples para utilizar e bem útil. Deixe o seu like e se inscreva também no nosso canal aí. Marque os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E lembre-se, renovai-vos pela renovação da vossa mente. Forte abraço!